Oi gente, hoje eu vim falar então sobre o livro da TAG Inéditos do mês de dezembro, que é um mapa de sal e estrelas, do Zen Yokhadar. Eu não sei se é assim o sobrenome dele. É um escritor de origem síria e a história inteira é com personagens de origem síria também. E a história também começa lá na Síria, mostrando a trajetória aí de uma família de imigrantes. E eu vou falar para vocês então como que foi a minha experiência com esse livro, mas antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também já curtam o vídeo e ativem o sininho também para receber a notificação de próximos vídeos. E se você se interessar em assinar a TAG, tem um link aqui na caixa de descrição que você assinando com o meu link você ganha 30% de desconto na sua primeira caixa. Então aproveite para assinar com um desconto e eu acabo ganhando um brinde também com a sua assinatura. Então, gente, esse livro, na verdade, traz duas histórias que acontecem paralelamente durante todo o livro. No começo de cada capítulo, nós começamos com a história da Ravia, 1000 anos atrás. É uma história milenar, uma história que era contada pelos pais da protagonista do livro. E a Ravia começa ali na Síria, indo atrás de um famoso cartógrafo. Ela quer se tornar aprendiz dele e, a partir disso, ela sai numa grande aventura com esse cartógrafo para acompanhá-lo em todo o trabalho dele, tudo que ele faz, toda a trajetória por outros países no qual ela passa acaba sendo a mesma trajetória da nossa outra personagem, que é a Nur. A Nur nasceu nos Estados Unidos, a família dela foi para lá quando as suas irmãs eram mais novas, mas depois da morte do seu pai, ela, suas irmãs e sua mãe retornam para a Síria. A história do livro acontece em 2011, que é durante a guerra civil que teve na Síria, e daí a casa delas acaba sendo bombardeada, então a Nur e a sua família vão ter que deixar o país para achar um lugar seguro, né, para elas morarem. Então o livro vai trazer toda essa trajetória aí dessa família de imigrantes que está indo atrás de segurança, paralelamente com aquela história que eu falei para vocês, que acontece muitos anos atrás e que acaba sendo uma aventura que se assemelha um pouco com a história da Nur. Então, gente, a minha maior dificuldade aqui para me afeiçoar muito assim com o livro foi o fato de ter essas duas histórias. Essa história milenar, né, que acontece há muitos anos, não me conquistou muito. Eu me senti muito desinteressada por essa parte do livro. Desde o começo até o fim, eu não sentia conexão, mesmo sendo uma história que se passa nos mesmos locais, né, que mostra ali toda a região, a cultura. Eu não estava me envolvendo com essa história. Eu acho que o autor não conseguiu me fisgar nessa parte do livro. Eu estava mais interessada na história da família ali, das meninas. Então eu acho que se só tivesse essa parte, né, da história, o livro teria sido aproveitado muito mais por mim. Então eu tenho quase nada para comentar para vocês sobre essa história antiga, porque realmente eu não me envolvi com ela. Foi uma história assim que não me conquistou e que eu não aprendi tanta coisa. Mas por outro lado, a história da Nur me ensinou muita coisa. É uma história feita para nós leitores termos essa empatia pelos personagens, principalmente nós leitores que não somos familiarizados com livros, né, de origem síria. O livro tem muito a ensinar sobre a parte histórica, cultural desse lugar. E a gente simpatiza muito com a situação dos personagens, que são crianças que abandonam sua infância, são famílias perdidas e desestruturadas, sonhos interrompidos, né, em meio a essa guerra, em meio a esses conflitos que aconteceram. Então isso é o que mais pesa na história, né? Tudo que você aprende com isso, tudo que você sente durante a leitura, e acaba sendo um livro muito triste, um livro muito sofrido e que acaba te emocionando bastante em algumas partes. E a escrita do autor também é aquela escrita bem poética, bem floreada. O autor consegue usar palavras muito bonitas aqui durante a história, lições bonitas, que dá vontade de você marcar muito o livro todo. Eu fiz isso, pela primeira vez eu marquei um livro com marca-texto, para vocês terem noção, porque tem muitas mensagens lindas aqui, todas envolvendo histórias, mapas, estrelas.
É algo assim bem bonito e bem diferente a escrita desse autor. O autor também busca colocar diálogos e palavras em árabe, então é algo mais da cultura do lugar que a gente acaba encontrando aqui no livro, até porque a personagem ela nasceu nos Estados Unidos e ela não sabe falar árabe, então ela acaba aprendendo também ao longo da história e a gente vai acompanhando isso. E outra coisa também que a gente encontra um pouco na história é que além de nós termos personagens, né, desafortunados ali por perderem o celular, passarem por perrengues, né, para encontrar um lugar seguro, são mulheres nessa jornada. Então a dificuldade aumenta ainda mais pelo preconceito, né, que elas acabam passando, o perigo, né, que elas acabam passando por serem mulheres e estarem sozinhas. O livro até tem uma cena um pouco forte de uma tentativa de estupro. Então, acho que quem é sensível a esse tema pode se sentir mal aqui, porque tem algumas reflexões sobre isso aqui durante a leitura. E outra coisa interessante envolvendo essa questão de gênero é que na história da Ravia, que acontece no passado, ela se disfarça de menino para se tornar aprendiz do cartógrafo, e mais ou menos acontece algo parecido com a Nur também durante a história. Então, em algum momento acaba sendo mais fácil, né, esse disfarce aí como menino em meio às situações que elas acabam enfrentando. Então, gente, esse é um livro com uma história muito bonita, muito importante, porque ela traz aí uma grande realidade dos refugiados do Oriente Médio e do norte da África também. Todo o trajeto no qual elas passam, elas acabam encontrando outros personagens ao longo do caminho e você vai conhecendo aí diferentes povos de outros lugares. Então é um livro muito rico nessa questão histórica, nessa questão cultural. É um livro emocionante, é uma história bonita. O único ponto negativo que eu encontro aqui seria a condução do autor ao longo dessa narrativa, que foi ele querer colocar, né, as duas histórias. Eu achei que não funcionou muito bem. Eu acho que se fosse só a história da família ali, dos refugiados, eu teria gostado mais do livro. Eu acho que você aproveita muito a história porque elas não se complementam tanto. Dava a impressão que elas iam se complementar e ter uma grande conexão, mas eu não consegui enxergar isso. Então isso me tirava muito a atenção da leitura quando chegava nessas partes. Eram realmente partes desinteressantes e cansativas para mim. Eu estava mais interessada em outra coisa e tinha que ficar esperando uma outra parte ali do livro passar. Então eu acho que essa construção que o autor escolheu para contar a história ficou um pouco desconexa, na minha opinião. Então por isso que eu tive que abaixar um pouco a minha nota para esse livro. Mas eu recomendo muito a experiência para vocês. Esse livro vai ser lançado pela editora Dublinense. Então se você não é assinante da Tag, fique de olho nos lançamentos dessa editora para ler o livro. E se você é assinante, me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou dele, ou se você tá com expectativas aí para gostar ou não do livro. E eu vou deixar aqui do lado uma playlist com outras resenhas que eu fiz da Tag Inéditos, caso vocês se interessem em ver os outros vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!